Muito bom. E amanhã o Supremo Tribunal Federal vai recomeçar o julgamento de mais um recurso do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Ele foi condenado por lavagem de dinheiro e corrupção. A corte já tinha formado maioria para rejeitar o recurso do ex-presidente. Mas o julgamento vai ser reiniciado após o ministro André Mendonça paralisar a análise virtual e mandar o caso para o plenário presencial da corte. Isso pode mudar o jogo, já que abre a possibilidade dos ministros mudarem seus votos. Caso tenha redução de pena, o crime de corrupção passiva iria prescrever e a condenação de Collor cairia de 8 para 4 anos de prisão, podendo ir para o semiaberto. Muito bem. Explica-se. Fernando Collor de Mello tem mais de 70 anos. Quando o sujeito tem mais de 70 anos, o prazo da prescrição cai pela metade. 8 anos, uma pena que vai de 4 a 8, prescreve em 12 anos. Então, o prazo prescricional seria de 6. No caso da pena caindo para 4, o prazo prescricional não é de 12, é de 8. Sendo ele maior de 70, reduziria pela metade e ficaria em 4 anos, havendo a prescrição. Muito bem. Meu querido Coronel José Marques, você sabe, eu votei no Collor, viu? Quando foi ele com Lula pro segundo turno, 89. Na eleição em 1989. Eu votei no Collor e eu não me arrependi, não. Porque lá você teve a ideia das privatizações, você teve o controle da hiperinflação, que ia a 86% ao mês. Ele abriu o mercado automobilístico para outras fábricas que tinham um monopólio aqui. Infelizmente, eu até fui fazer uma palestra uma vez em Maceió, o Wilson Pedroso, na Escola da Magistratura. E estava ali o primo dele, que me convidou para conhecer. E o presidente falou para mim, eu fui injustiçado. Eu falei, o senhor não foi injustiçado? O senhor não pode acreditar em conceitos tão ultrapassados como justiça e justiça. O senhor foi derrotado, o senhor não tinha base parlamentar, o senhor foi impeachment. Quem tem base parlamentar não sofre impeachment. Quem não tem base parlamentar sofre impeachment. Agora, questão triste, né? Um triste ocaso de um homem que... Eu lembro quando ele foi eleito, aquele vigor, aquela energia. O George Bush, o pai, falava, conheci o Indiana Jones. E é um homem inteligentíssimo. Então, eu não deixo de ficar triste com isso que está acontecendo, mas a lei é a lei, né? Mas nós temos o Supremo Tribunal Federal e os 11 ministros são garantistas. Então, uma grande probabilidade do ex-presidente Collor se safar. E detalhe, envolvendo corrupção. Deixemos claro. Está envolvendo garantistas, corrupção. Tem gente que está 17 anos de pena aí, que estava desarmado? É garantista, evidentemente, por um lado ideológico, né? Diego Tavares, e aí, como é que fica essa questão aí do Collor? São muitos recursos. Olha, eu tenho pena, meu amigo, de quem não fez faculdade de Direito nesse país. Também. Porque, olha, eu estou formado há 40 anos. Quem fez? Tenho 36 anos de Ministério, 37 de Ministério Público. Eu não entendo, é tanto recurso, já estou perdido também, já não sei mais por onde que recurso. O senhor é um dos mais renomados professores de Direito Penal e Direito Processual Penal do país. Eu não queria estar na tua pele numa aula para os alunos para explicar o que é hoje o processo penal brasileiro. Segurança jurídica. Eu explico, eu não sei. É um acervo histórico, né? É um acervo histórico. Professor Capês, olha, o senhor fica triste em razão da figura do ex-presidente Collor, enfim, tirando o Collor de dentro da notícia, porque a justiça deve ser igual para todos. Eu fico muito triste com o nosso sistema de justiça, que não é capaz de punir uma pessoa que já está condenada na última instância do Poder Judiciário brasileiro. Pessoa que consegue pagar bons advogados, que ficou protelando o processo, apresentando recursos de embargo de declaração sucessivos, que nem é um recurso modificativo da decisão, é um recurso só para esclarecer. Eu imagino que tanto tinha que ser esclarecido nos votos dos ministros e agora, com esse pedido de destaque no âmbito do STF, os votos podem mudar, tudo pode acontecer e uma condenação que era certa hoje já não é
tão certa assim. Temos aí estampado o problema da insegurança jurídica e porque tantos investimentos ficam em países vizinhos do Brasil, como a Argentina, como o Uruguai, que são países que são juridicamente mais seguros para as pessoas. Se eu fosse um investidor de fora do país que estivesse com uma mala de dinheiro para colocar uma operação em algum país, certamente eu escolheria um país onde as instituições funcionam. E está muito claro que a nossa justiça aqui funciona demais para alguns e de menos para outros. Eu não colocaria o meu dinheiro aqui se fosse o caso, né? Imagino que essa também deve ser a mentalidade do grande investidor que não quer que a situação da sua atividade profissional, tal como a situação de praticamente condenado do Collor passou a ser de uma possível inocência ou um semiaberto, ou seja lá o que vai acontecer no final dessa novela, eu não gostaria de ter o meu dinheiro sendo arriscado num lugar onde a caneta de um ministro pesa tanto, onde uma situação pode mudar da água para o vinho ou do vinho para a água de um segundo para o outro. Ricardo Rous, condenação de Collor a 8 anos, a pena pode cair para 4, embora já tenha sido formada a maioria pela condenação. Agora o julgamento sai do plenário virtual para o presencial e os ministros podem mudar o seu voto. Capês, o enunciado dessa matéria já mostra qual vai ser o desfecho dessa realidade. Você acha que vão dar 8 anos de prisão para o ex-presidente Fernando Collor? Não. Provavelmente não. Provavelmente vai ser exatamente o que você leu no enunciado aqui dessa matéria. Alguns ministros podem segurar isso, demora mais um tempo, aí depois ele é condenado a 4. Enfim, todo esse jogo desse juridiquês que a população entende pouco. Como você disse, hoje quem não é advogado tem grande dificuldade, quem tem mais ainda, é o que eu imagino aqui, mas a realidade é a impunidade impera. E não é só nesse caso que provavelmente, na minha opinião, acontecerá com o ex-presidente Fernando Collor, não. Envolvendo corrupção, são muitos e muitos casos na história recente do Brasil, pessoas que foram descondenadas, pessoas que efetivamente disseram que participaram de corrupção e agora estão tendo suas penas revistas, enfim, a baderna é generalizada, infelizmente. Acho que como o Diego falou aqui, um empresário sério de fora colocar o seu dinheiro aqui realmente é difícil. Wilson Pedroso, uma explicação importante. A pena aplicada ao Collor foi de 8 anos e 10 meses. Não de 8 anos. Porque 8 anos e 10 meses, as penas que são maiores que 8 anos têm que começar no regime fechado. Essa é a discussão. Se fosse até 8, ele poderia ficar numa colônia penal. Como não tem colônia penal no Brasil, ele ficaria em casa. Mais de 8 anos e 10 meses é regime fechado. Então, a discussão é ver se baixa essa pena. Primeiro, para chegar num patamar em que dê a prescrição. E segundo, se não houver a prescrição, para que ele fique num regime semiaberto e aí, não havendo vaga na colônia penal, ele fique em casa. Então, essa é a discussão que está se travando. De qualquer maneira, um final embaraçoso para a carreira política de um ex-presidente. Capês, você estava lembrando sua história com o Collor, eu também estava lembrando. Sabe, teve um carnaval que meus pais me levaram para o Rio de Janeiro porque não queriam me deixar com a minha avó e eu tinha 15 anos. Porque ela não queria, porque eu ia sair, né? Ia aprontar e eles acharam melhor me levar junto. E eu estava na Sapucaí, nós fomos na Sapucaí, eu vejo um sujeito passando... Você era um menino levado. Isso. Sou. Uma pessoa passando no meio da Sapucaí, a Sapucaí levantando e batendo palma. Aí eu perguntei pro meu pai, quem é esse aí? Não conhecia, né? Foi o ano que entrei, comecei a fazer política no final da eleição de 89, fazendo campanha pro Mário Covas, presidente. Aí ele falou assim, é um governador caçador de Marajá. Alagoas. Caçador de Marajá. Foi a primeira vez que eu tive conhecimento de quem era Fernando Collor de Mello. E depois, ele que me desculpe, e você que me desculpe também, que é saudoso com o presidente Fernando Collor, mas eu fui cara pintada. Eu cheguei a ser cara pintada. Você era esquerdinho, então? Foi funcionário. Olha, a criança já se delatou aqui. Tinha que ter uma foto disso para colocar aqui. Fui lá em Anhangabaú, as reuniões, o comício foi lá em Anhangabaú e tal. É massa de manobra, né? Fui cara pintado, eu digo, fui lá bater palma, xingar lá. Aquelas coisas que a molecada faz. Você foi um jovem woke, né? Eu trabalhava. Pouco e achava que sabia tudo. Camiseta do Che Guevara. Aquele ano eu trabalhava, eu acho que eu era office boy na Gazeta Mercantil. Office boy na Gazeta Mercantil. Bom, Capês, acho que vão rever essa punição e vão tratar ela como essa história vão diminuir para 8 anos. Cessar a pena vai ser muito ruim
para até os caminhos que foram tomados até agora e vai ser ruim para o judiciário. Acho que rever o tempo de pena pode ser uma solução no meio do caminho, no meio termo ali, para fazer jus a um ex-presidente. Não concordo, acho que a justiça tem que ser para todos, mas é um caminho que a justiça vai adotar. Calabresa e... vai ser meia mussarela e meia calabresa. É verdade. Olha, mas já não seria a primeira pizza, né, que seria servida. De qualquer maneira, o Sérgio Marques, eu lembro essa eleição, olha só, o Collor tinha um partido minúsculo. Minúsculo. PRTB? PRN. PRN. E ele disputou ali, você tinha, olha, por São Paulo, Guilherme Afif, Ciro Moura era o presidente. Guilherme Afif, Maluf, Mário Covas, Ulisses Guimarães, depois você tinha, e Lula. Enéas. Você tinha Brizola, o Enéas Carneiro, tinha Brizola, o Collor, os candidatos. Era Paulo Maluf. Então, era Mário Covas, Paulo Maluf. Foi uma pauleira. Foi o Collor de um lado e o Lula com Brizola, pau a pau. O Lula acabou indo para o segundo turno. E apoiou depois. E aí depois foi uma eleição muito difícil. E repito, o Brasil estava ali às vésperas de uma hiperinflação. Batia 80% ao mês. E por que batia inflação 80% ao mês? Porque tínhamos o governo Sarney que gastava mais do que arrecadava e queria resolver com medidas heterodoxas como o plano cruzado do saudoso ministro Dilson Funaro. Agora, como é que impacta essa questão na mente do cidadão comum, né? Ele não entende muito isso. Fala, bom, um é condenado aqui, o outro não é condenado lá, depois é condenado, aí acontece um jogo de recursos, depois descondena. Como é que a justiça pode mudar tanto de opinião assim tão rapidamente? Como é que isso impacta na mente do senhor, que é um oficial experiente da Polícia Militar? Bom, isso traduz a insegurança jurídica que o Brasil vive nos dias presentes. Então, da mesma maneira que eu falei há pouco, né, que os 11 ministros são garantistas, para um lado, né? De outro lado, eles acabam sendo extraordinariamente severos. Exemplo, as punições do 8 de janeiro, inclusive muitos deles punidos ali, alegando que iam dar um golpe de Estado, né? Sem armas, sem tanques, mas iam dar um golpe de Estado no Brasil naquele período histórico, né? Muito recente, agora no 8 de janeiro passado. Então, o Brasil tem esse grande problema. E não é só no Supremo Tribunal, no STJ, mas sim também nas bases, né? Quantas vezes nós observamos decisões, exemplo, liberação de traficantes com 830 quilos, alegando muitas vezes que o traficante não tinha dinheiro, então por isso ele se fez traficante. Então tudo isso acaba gerando uma insegurança muito grande naquele trabalhador, naquela pessoa honrada que vê essa situação toda e fala, puxa vida, né? O que eu estou fazendo? Eu trabalho, me sacrifico e no final das contas eu vejo na TV o quê? A injustiça imperando. Esse é o grande problema. Diego Tavares, qual os efeitos malévolos da insegurança jurídica para o Brasil? Nós não temos, muitas vezes, regulamentação de setores em que é necessário investimento. Exato. Marco regulatório do saneamento, marco regulatório ambiental, marco regulatório da construção civil. Com isso, as regras ficam frouxas. A justiça muda toda hora de decisão, é uma absoluta imprevisibilidade, porque as regras objetivas passam a ter menos valor do que a vontade pessoal do julgador. E aí, quem vai investir no Brasil tem medo. Nós lançamos uma obra, foi até com o Secov, o setor da construção civil aqui, era Insegurança Jurídica, o mal do século XXI. Porque hoje você lança um empreendimento e aí o empreendimento é lançado, o financiamento é obtido, é feita a publicidade, começam as vendas, montam os estandes de venda, as pessoas começam a pagar, aí alguém descobre um vício na tramitação do projeto na Câmara Municipal daquela cidade e aí já discute tudo, entra com uma liminar, o juiz dá uma liminar, nem sabe o que deu a liminar, ninguém mas nunca mais julga aquele caso. Como é que fica essa questão? Como o Brasil precisa, como superar o problema e o desafio da insegurança jurídica?
Coisas como essa, que ninguém entende o que está acontecendo. É culpado ou inocente? É ou não é? O que está acontecendo? Capês, eu vou além nesse exemplo que você deu. Vou deixar outro exemplo aqui. Há algum tempo, o Brasil inteiro ficou sem o WhatsApp por causa da decisão de um juiz de primeira instância, um juiz de primeiro grau. Acho que foi lá de São Bernardo, inclusive, minha cidade, salvo engano. Não me lembro exatamente os detalhes do caso, mas isso aconteceu. Então, eu acho que o efeito mais nefasto, sem dúvida, é esse da insegurança das pessoas que têm o potencial de trazer riqueza para dentro do nosso país, que precisa muito. Debatemos aqui hoje amplamente a fragilidade econômica do Brasil. Esse efeito da insegurança jurídica de afastar o investimento do nosso país, eu acho que é um dos mais nefastos, mas existe um que, na minha avaliação, é até pior, que é a desconfiança das pessoas sobre as instituições. Se hoje nós temos que debater tanto questões quanto a rigidez da nossa democracia, se a pessoa, enfim, aprecia ou não a democracia, porque, infelizmente, o brasileiro hoje não confia nas instituições políticas, não confia no Supremo Tribunal Federal, no Congresso Nacional, na Prefeitura da cidade, no governo do seu estado. Então, se nós tivéssemos instituições mais sérias de fato, focadas não em interesses meramente políticos, mas naquilo que é de fato o interesse público, certamente as pessoas confiariam mais na decisão dessas instituições e, tratando especificamente do Supremo Tribunal Federal, principalmente nos momentos em que o Supremo Tribunal Federal tem que exercer aquele papel inerente à atividade jurisdicional de ser contramajoritário em algumas pautas, de ter que decidir não conforme aquilo que é a opinião popular, mas conforme aquilo que está preceituado na lei. Isso hoje acaba, quando acontece, e às vezes isso acontece de fato, às vezes o Tribunal Federal toma uma decisão impopular, mas é a decisão correta. E quando isso acontece, aparentemente o Supremo Tribunal Federal está tomando uma decisão política. Então, isso cria um clima social muito ruim. Acho que esse é o pior dos efeitos da insegurança jurídica, que, aqui, parafraseando o título da sua obra, de fato, acho que é o grande mal do país aqui no século XXI. E o Estado de Direito, que substituiu o absolutismo monárquico, se notabilizava por ser o governo das leis e não o governo da vontade dos homens.